Joy Boy, possivelmente a pessoa mais forte de todos os tempos em One Piece, usuário de uma Akuma no Mi lendária e mencionado em uma profecia de que ele voltaria novamente no tempo atual. E sim, ele voltou. Atualmente o Luffy é o Joy Boy, e se você quiser saber tudo sobre o Joy Boy, qual a sua Akuma no Mi e como o Luffy se tornou o Joy Boy, fica até o final do vídeo que eu vou te falar isso agora. O Joy Boy viveu há muitos anos atrás e ele foi uma das pessoas mais fortes de sua época, sendo até mesmo reconhecido como uma lenda. E galera, se você está gostando de vídeos de One Piece aqui no canal, deixa o seu like porque assim vocês me ajudam muito. E eu ainda trago mais vídeos de One Piece pra você. E se você não quiser perder os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho. Assim, além de não perder, você ainda vai ser um dos primeiros a receber. Mas então, vamos para o vídeo. Bom, vamos começar vendo quem foi o Joy Boy. O Joy Boy foi um explorador que viveu durante a Era do Vazio, conhecido também como o Século Perdido, há mais ou menos 900 anos atrás. Ele foi uma pessoa muito importante e foi ele quem deixou o tesouro One Piece em Laug Tale. O Kozuki Oden esperava que o Joy Boy reaparecesse nos tempos atuais, e isso nos faz acreditar que Joy Boy não é simplesmente uma pessoa, enquanto o primeiro Joy Boy claramente era uma pessoa real durante o Século Perdido. Ser Joy Boy para mim é muito mais um título ou um status que alguém pode adquirir, em vez de essa mesma pessoa ser reencarnada. Tem mais a ver com a vontade herdada, a herança de, e claro, estar usando a Akuma no Mi correta, que eu vou entrar em detalhes um pouco depois. No capítulo 1043 do mangá de One Piece, vemos o resultado da luta do Luffy contra o Kaido. O Kaido acabou acertando um ataque com toda a sua força no Luffy e deixou ele desacordado no chão. Mas no painel mais importante deste capítulo, e talvez até mesmo o painel mais importante de toda a série até agora, vemos o Luffy aparentemente começando a se derreter com o seu chapéu de palha. E mesmo ele estando caído no chão, ele está com um sorriso no rosto, com um texto dizendo Nika, um som japonês que significa risadas, e também, é claro, o nome do lendário Deus do Sol, que provavelmente é o mesmo ser que o Joy Boy. Uma coisa interessante aqui é que o Oda uma vez disse que a próxima vez que ouvirmos sobre Nika, veremos o seu rosto. E com o texto Nika estando no mesmo painel que o Luffy, só podemos acreditar que ele é o Deus do Sol Nika, que o Luffy é o próprio Joy Boy. Isso é confirmado quando o Zunisha ouve os batimentos cardíacos do Luffy voltando e batendo mais fortes do que antes. E com isso ele diz, Joy Boy retornou, ele está de volta. Uma curiosidade aqui é que Zunisha diz em japonês Sokoniru-zo, que traduzindo fica, Joy Boy está bem ali. Essa é a mesma frase que o Roger usou para o One Piece. E o Oda realmente colocou esses pontos por trás da frase, enfatizando ainda mais a sua importância. Outro ponto também é que tem uma chance bem grande do Luffy ter morrido depois daquele ataque do Kaido. Pense nisso. Em primeiro lugar, tem um efeito sonoro, onde o coração do Luffy volta a bater. Antes disso, o Kaido simplesmente declara o Luffy morto. E o Kaido não é alguém que confundiria se uma pessoa está viva ou não. A Momo, o Lau e o Kid sentem que a presença do Luffy desapareceu. E até mesmo o narrador declara que o Kaido venceu o Luffy. Além disso, o próprio Luffy tem um sorriso no rosto, do mesmo jeito que o Roger, ou até ele mesmo durante a sua execução em Log Town. Então tem uma chance bem grande de que o Luffy realmente tenha que morrer, ou pelo menos chegar muito perto da morte, para despertar os seus verdadeiros poderes, para se tornar o Joy Boy. Eu também acho que o Joy Boy só pode ser despertado em um ano. Lembra como Kaido insistia que o país era especial? O quão próximo está ligado ao antigo reino? E como foi fechado esperando o retorno do Joy Boy?
Muito possivelmente há algo sobre o ano que ajuda a desbloquear esses verdadeiros poderes. É por isso que o Kaido, que queria se tornar o próprio Joy Boy, escolheu esse lugar para sua base de operações. Ou seja, tudo influenciou para que o Luffy despertasse os poderes da sua Akuma no Mi. E também com isso descobrimos que a Akuma no Mi do Joy Boy na verdade é a Gomu Gomu no Mi. Eu já falei sobre isso um pouco mais detalhado em um outro vídeo, mas basicamente eu acredito que as Akuma no Mi possuem algum tipo de vontade herdada. Quando alguém come uma Akuma no Mi, esta fruta se funde com a sua própria alma, e quando o usuário morre, parte da sua alma vive na fruta. Então, quando outra pessoa come essa mesma fruta, ela começa a assumir algumas características do usuário anterior. Isso explicaria as ações do Luffy, já que a sua fruta pertenceu ao Joy Boy. O Luffy, desde o começo, carregou a vontade do Joy Boy, o seu senso de liberdade e o seu desejo de se fortalecer pelo bem dos outros é a mesma coisa que o Joy Boy fazia quando estava vivo, sempre salvando as pessoas de destinos cruéis como escravidão e opressão, e espalhando alegria pelo mundo todo sempre com um sorriso no rosto. O Joy Boy literalmente significa garoto sorridente, o que se encaixa perfeitamente com o Luffy. O Luffy agiu literalmente como Joy Boy por toda a história até agora. Não é à toa, como Oda afirmou em uma entrevista uma vez, que um painel de Skypiea, onde o Luffy se parece exatamente com o Nika, é o seu favorito em toda a história, pronunciando Joy Boy e mostrando que o próprio Oda mais valoriza no Luffy, a sua habilidade de unir pessoas e trazer alegria. Tanto o sol quanto a risada fazem parte da vida e da jornada do Luffy desde o início. O Dosan Sunny, as roupas do Luffy em Wano e Dressrosa e as suas habilidades de fogo. Além disso, o sol está intimamente ligado ao século perdido. Temos os Piratas do Sol que, inspirados no Deus do Sol Nika, usam o sol para esconder a marca de escravos dos dragões celestiais. Tem também o sol nas bandeiras de Alabasta, Wano e Shandora. E todos esperam a pessoa que possa trazer o amanhecer. Agora, neste capítulo em que o Luffy se desperta, o Zunisha está falando sobre ouvir os tambores da libertação ao falar sobre o retorno de Joy Boy. E quando você olha para isso, na verdade existe uma linha na música do Book, que é a fonte de informação mais importante para o século perdido, que é assim: as ondas estão dançando e se divertindo. É hora de tocar os tambores e deixarmos soprar os ventos de medo. Então o nosso fim está próximo. E mesmo assim, amanhã o sol vai nascer de novo. Nessa parte da música ele fala sobre tocar os tambores, assim como o Zunisha falou, e também sobre o sol nascer de novo. Se considerarmos que o primeiro sol foi o deus do sol Nika, o próprio Joy Boy, então quando os tambores forem tocados, outro sol vai nascer de novo, e este sol será o Luffy. Todos nós já sabíamos que essa música era especial, falando sobre a Grande Guerra, o clã Kozuki e a história de One Piece. Mas agora temos uma menção clara de Joy Boy e Nika na música também. E até mesmo uma profecia que está acontecendo. Os tambores da libertação também estão ligados a nosso mundo real. Existe, na verdade, um livro chamado Os Tambores Sagrados da Libertação, que fala sobre as lutas e a resistência dos povos da África, que foram empurrados para a escravidão no século XX, e como um homem denominado Joy Boy alegrava eles com o seu tambor e o seu sorriso. Obviamente, Joy Boy foi inspirado nessa história, já que ele era uma pessoa que buscava a igualdade no mundo, e sempre fazia isso com um sorriso no rosto. E também, se repararmos na imagem do Deus do Sol Nika, ele está na mesma posição que o Joy Boy da vida real. Então o Zunisha acabou ouvindo os tambores de Joy Boy naquele momento. Existe também outra referência do Joy Boy, e essa é um pouco mais interessante, já que pode nos revelar o que vai acontecer no futuro. É uma conexão com o lendário rei javanês Joyoboyo, que viveu há 900 anos na Indonésia, coincidentemente a mesma data que o Joy Boy.
Mas não foi coincidência. O Joyoboyo era o rei de uma ilha na Indonésia chamada Java, cuja idade de ouro foi entre 800 a 900 anos atrás. Isso em si forma um paralelo com o século perdido de One Piece, que ocorreu há 800 anos. Agora, Joyoboyo era conhecido por profetizar a queda do seu reino e prever um período de tempo em que ele se tornaria glorioso novamente. Após a sua queda, o reino de Java deixou 3 epígrafes que falavam sobre uma grande guerra. Isso é muito semelhante aos poneglyphs, usados pelo grande reino para passar informações vitais antes da sua queda. Então, se presumirmos que o Joy Boy foi baseado em Joyoboyo, podemos supor algumas coisas do Joy Boy e algumas coisas que podem acontecer em One Piece. A primeira é que o Joy Boy foi o rei do grande reino, e ele profetizou a sua derrota nas mãos da antiga aliança e pediu ao clã Kozuki para construir e escrever os poneglyphs. A segunda coisa que podemos supor está ligada a outra coisa que Joyoboyo profetizou. De acordo com ele, o seu reino cairia, porém viria alguém que estabeleceria a paz e a justiça mundial. Se o Oda seguir a história de Joyoboyo, irá aparecer alguém que trará de volta o grande reino e a paz mundial. Essas pessoas podem muito bem ser os revolucionários ou o Luffy, alguém que vai unificar o mundo inteiro. Bom, então agora vamos ver um pouco sobre a Akuma no Mi do Luffy. Sabemos que a Gomu Gomu no Mi é a fruta lendária que pertenceu ao Joy Boy, e sabemos que ela está se despertando agora. Mas qual pode ser o verdadeiro poder dessa Akuma no Mi despertada? Então as duas opções que eu vejo aqui são: a número 1. O Luffy despertará a sua fruta e terá os seus poderes de borracha aprimorados. Uma borracha tem vários níveis antes de se tornar uma borracha, e o primeiro nível de todos é a seiva de árvore. É daí que a borracha é feita. Com a seiva dá para fazer borracha de todo tipo de espessura e elasticidade. Então, se no despertar do Luffy ele conseguir controlar a seiva em vez da borracha, ele conseguiria moldar a borracha do seu corpo como ele quisesse, fazendo se esticar mais, sem endurecer, ou até mesmo virando uma espécie de líquido e ganhando os mesmos efeitos de uma fruta Logia. O que dá uma prova de que esse pode ser o poder da Gomu Gomu no Mi desperta. Primeiro é a sua imagem no último quadro do capítulo 1043, onde a cabeça do Luffy parece estar derretendo como uma borracha mais líquida, como uma seiva. Já o segundo é uma imagem de capa do capítulo 1039, onde o macaco está apontando para uma seiva de borracha escorrendo de uma árvore, e o Luffy está olhando para lá. Como sabemos, o Oda gosta muito de deixar pistas escondidas, e o macaco apontando para a seiva pode muito bem ser uma referência ao nome Monkey do Luffy, já que Monkey é macaco em inglês. E puxando essa teoria para um lado mais sem sentido, que na minha cabeça faz total sentido, é que talvez a Gomu Gomu no Mi é uma fruta que nasceu da seiva da árvore primordial das Akuma no Mi, e não uma fruta que nasceu direto dela. Isso explicaria os seus poderes de borracha e o porquê ela é a fruta lendária, mas como eu falei, parece sem sentido, e as chances do Oda levar para esse lado não são tão altas. Agora a número 2. A Akuma no Mi do Luffy não é a Gomu Gomu no Mi, e ele despertará a sua fruta real lendária. Claro que se isso acontecer vai ser um choque. Seria literalmente o maior troll da história da narrativa se o Luffy estivesse usando sua fruta completamente errada o tempo todo, e ainda conseguisse torná-la muito poderosa no processo. Porém, eu acho que gostaria de ver o Luffy desbloqueando, quem sabe, uma Zoan mítica lendária. Bom, mas eu fiz um vídeo explicando sobre isso, onde eu falo de por que a Akuma no Mi do Luffy é tão especial, e qual pode ser o seu verdadeiro poder, e até mesmo o seu verdadeiro nome, porque existem provas de que ela não é a Gomu Gomu no Mi. Então, se você quiser dar uma olhada nessas teorias, o vídeo vai estar passando aí no card.
E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sempre vou estar postando mais vídeos assim. Então você estando inscrito, você não perde nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e fui!